eu sou Marta Santos, repórter do 86. Estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, na série Eleições 2022, que você pode acompanhar na TV 86, nosso canal do YouTube. O entrevistado do nosso 5º episódio é Gustavo Henrique. O candidato é servidor público, natural de Belo Horizonte, tem 49 anos e possui um filho. Gustavo é formado em Direito e iniciou na política graças aos movimentos estudantis. Entre suas falas, ele cita propostas para o Estado e também afirma que irá renunciar ao cargo de governador caso não cumpra o que foi prometido no seu plano de governo. Conheça Gustavo Henrique e entenda um pouco de suas propostas para conquistar o seu voto. As áreas das quais você acaba de me perguntar, elas estão incluídas no nosso plano de governo, onde nós iremos iniciar um processo de despolitização dessas áreas. Segurança, saúde e educação precisam ter políticas de Estado e passa pela não nomeação de deputados e nem de suplentes para essas áreas. Não é porque não haja políticos competentes. Eu sempre digo que a maioria dos políticos tem competência laboral. O problema é quando estão investidos de um mandato, eles passam a ter uma visão de nicho, ou seja, um nicho político. Vou dar aqui um exemplo aqui, cabal, simplório, mas vai dar para entender por que eu quero fazer isso. Quando tu marcas uma audiência com o secretário de Estado, seja de qual área, você chega no horário ou com uma certa antecedência, por conta da agenda, para não ter desculpa de você não ser atendido porque você chegou atrasado. Mas você chegando na hora, com antecedência, e na hora marcada de você entrar para conversar e ter a devida audiência com o gestor de uma determinada pasta, chega um deputado, um prefeito, um vereador, uma liderança, ele passa à tua frente. A secretária muito gentilmente diz, Marta, aguarde um pouquinho, um exemplo, né? Aguarde um pouquinho, é rápido, esse rápido, meia hora, 1 hora, e isso para mim soa como um desrespeito. Um deputado, ele tem funcionalmente um trabalho, claro, um exercício, um prefeito, um vereador ou uma pseudo-liderança eleitoral. Mas quando está marcado uma audiência com qualquer pessoa do povo, independentemente da área que ela atue, ela tem que ser atendida. E isso aí eu levo para o campo logo geral da administração pública. Então a gente tem que ter nessas áreas pessoas imbuídas de compromisso. Nós precisamos, na segurança pública, de uma recomposição urgente do efetivo das forças de segurança. Na lei, a Polícia Militar é para ter 11 mil policiais militares. Essa lei, inclusive, já está, digamos assim, não vou dizer defasada, mas ela está desatualizada. Segundo alguns organismos internacionais e nacionais, o efetivo da Polícia Militar no Piauí era para estar em torno de 15 a 16 mil profissionais. Então, nós temos um compromisso de realizar um concurso público anual de 3.500 policiais militares, ano a ano. Eu não quero ser um governador que vai anunciar edital de concurso, porque isso tinha que estar num rito normal, tinha que estar dentro da naturalidade, das pessoas olharem no final do ano o edital publicado como rotina. E aí, só não faremos a maior por 2 motivos. Primeiro, é óbvio, a questão orçamentária. Você precisa adaptar o orçamento para esse tipo de demanda. E que, para mim, segurança, saúde e educação não é despesa, é investimento mesmo. Então, e não faremos mais com um número a maior por conta da capacidade para a formação desses profissionais. Se o Estado tivesse um orçamento, digamos assim, que permitisse fazer um concurso logo de cara para 10 mil policiais militares, nós não teríamos a capacidade de formar esses 10 mil profissionais. Por quê? Por conta da estrutura educacional, não é? A didática funcional, ela precisa ser bem feita, bem construída e bem transmitida para o profissional que vai, não é, fazer a segurança da nossa sociedade. Então, 3.500 homens e mulheres é possível. Na Polícia Civil também, de 1.200 a 1.300 policiais civis, porque nós precisamos colocar delegacias em todas as cidades do Piauí.
Não adianta você propor, por exemplo, colocar uma delegacia especializada, como, por exemplo, da mulher ou do idoso em todos os municípios, se você não tem a delegacia, né, a genérica, digamos assim, aquela que atende a todas as demandas. Então, tem cidade que não tem uma delegacia. Então, você tem que primeiro fazer as coisas primeiro, né? Então, bombeiro, também concurso de 1.200 a 1.300 profissionais, para que a gente possa interiorizar de forma regionalizada as ações do bombeiro. O que é que eu quero com isso? Eu quero fazer com que o município também cumpra seu papel dentro desse processo de segurança, criando as brigadas de combate e prevenção a incêndio e defesa civil e as guardas municipais. Isso é um processo irreversível. Nós temos como exemplo a nossa guarda municipal aqui da capital, mesmo capenga, mesmo com alguns problemas estruturais, tem a riqueza funcional dos recursos humanos, ou seja, a grande maioria dos guardas municipais de Teresina estão comprometidos, né, com as suas funções, mas precisa, claro, de investimentos. Então, eu quero fazer com que o Estado seja parceiro dos municípios. Não dá para botar um agrupamento do bombeiro militar numa cidade muito pequena, porque a estrutura do bombeiro é muito cara. Por isso, a tentativa, num governo que nós estivermos, né, a governar com o povo, naturalmente, fomentar essa criação das brigadas. Levar a interiorização de forma regional do IML, do Instituto de Criminalística, também é um ponto. Não é possível que acontecimentos, por exemplo, que ocorram em Uruçuí, tenha que demandar em Floriano. Então, as pistas esfriam, muita coisa se perde num processo investigatório. Não dá para você colocar laudos forenses, né, num hospital. Tem que ter uma área para isso. Então, a gente precisa regionalizar as ações também dessa parte da estrutura da segurança pública. Educação. Eu não quero ser um governador de inaugurar novas escolas. Soa como corrupção. Por quê? Porque nós temos escolas fechadas no Piauí. Escolas bem... Aqui no Mucambinho, por exemplo, me entristece ver duas estruturas públicas, fechadas, abandonadas, que poderiam, se é que não é para pôr mais em funcionamento escolar, mas pudesse ser colocado um órgão do Estado. Assim nós diminuiríamos custos e avançaríamos na questão remuneratória e seria, digamos assim, até um compensador para os concursos que nós temos idealizando e vamos fazer na área da saúde, da segurança e da educação. Então, eu quero requalificar as escolas. Parte desses precatórios que vieram para o Piauí era para ser aplicado nisso. Energia solar nas escolas, laboratório de pesquisa, informática, você melhorar o quadro de salubridade das escolas. Aí você melhora a autoestima do aluno, de todos os servidores que estão ali a trabalhar e principalmente do professor. Ora, quem que não quer trabalhar num ambiente agradável, confortável, seguro, né? E isso aí dispensa comentário. Então, eu quero ser um governador que vai requalificar as escolas que nós temos. Eu entendo que nós temos já edifícios escolares por demais e o que devemos é investir de forma correta, de forma transparente. Não serei um governador de porta fechada. As questões, por exemplo, reivindicatórias, remuneratórias, a questão salarial, nós vamos botar na mesa. Não tem essa história de caixa preta, não. O Estado pode, não pode, por causa disso e daquilo. Vamos mostrar os motivos de não poder avançar, talvez, no que todos desejem. Porque eu sou a favor que todos ganhem bem. E aí, eu vou dizer aqui para vocês em primeira mão, nós vamos trabalhar a isonomia salarial entre os poderes. Não é possível que um motorista da Secretaria de Fazenda ganhe de 5 a 8 vezes mais do que um professor da rede de ensino, né, do Estado. Não que o motorista não mereça ganhar bem, claro que merece, eu estou fazendo só um comparativo. Há uma discrepância, não é, dentro do Estado, do Executivo. Agora, eu quero conversar com os demais poderes, pegar a questão funcional base e fazer com que os três poderes tenham o mesmo nível salarial. Por que isso? Porque assim você consegue trabalhar de forma mais efetiva, planejada. E não vai haver, digamos assim, motivos para que um poder e um outro poder olhe para o outro como pequeno ou a maior.
Eu acho que todo mundo está irmanado para prestar um bom serviço para a população, porque esse é o papel dos três poderes. Na saúde, fortalecer a regionalização. Por que que nós temos mais médicos na capital? Ora, tecnicamente porque tem melhor estrutura. Então, nós temos médicos de grife, quando eu digo de grife, pessoas com certo nome, que trabalham na rede pública estadual, na rede pública municipal e na privada, fazendo a mesma coisa. Fazem diferente nessas três esferas? Não. Trabalham de forma correta. A única diferença é que, dentro de alguma outra estrutura, falta alguma coisa para se trabalhar melhor. Então, dificilmente um médico se estabelece, um enfermeiro capacitado, um técnico de enfermagem, se estabelece numa cidade do interior, justamente por falta da devida estrutura. Então, se nós fortalecermos as estruturas regionais já existentes, nós conseguiríamos fazer com que se torne a região atraente para esse profissional. E aí ele fincar pé para morar de verdade, porque ele vai poder, inclusive, trabalhar na iniciativa privada. Aí é uma opção do cidadão que tem algum poder aquisitivo diferenciado e que queira pagar uma consulta particular, um exame. Aí vem a questão do SUS, a questão da regulação. Se você melhora a distribuição, não é, das estruturas do Estado no território e faz com que as pessoas deixem de migrar de uma cidade para outra em busca do serviço de saúde e faça com que o município também cumpra o seu papel, você diminui, sim, a demora na regulação, não é? Por conta da demanda, porque ela vai ficar um pouco mais distribuída entre os entes. O município ele precisa cumprir seu papel. Eu, como governador, eu vou cobrar também dos órgãos de controle a devida aplicação dos recursos por parte do que cabe ao município para que ele invista também em saúde da forma como rege a lei. E como governador nós vamos cumprir a nossa parte, que é justamente o que tem que ser repassado para os municípios é indiscutível. Agora, eu vou cobrar como governador, como cidadão, que o município cumpra também seu papel na saúde pública. Bom, acabei de dizer aqui que faremos um concurso rotina para todas as forças de segurança, vamos interiorizar, aonde precisa de fato, o Estado como um todo precisa, não só do efetivo, mas de estrutura, de investimento em inteligência, mas eu associaria isso às questões sociais. Nós precisamos fazer com que a nossa Secretaria Estadual de Assistência Social funcione mais efetivamente na busca ativa das famílias desestruturadas, infelizmente, pai e mãe desempregado, acaba havendo um problema na estruturação da família. E isso repercute no jovem, que está aí a todo momento sendo cooptado, sendo aliciado para entrar no mundo do crime. Então, a gente precisa fazer uma busca ativa perfeita, dar a devida assistência às famílias, para que haja possibilidade, perspectiva de futuro a elas, né? Você não pode deixar as famílias se desestruturarem por falta de uma devida assistência. Agora, claro que crimes que forem cometidos devem ser punidos, e aí nós vamos buscar, não é, um entendimento a melhor com o Poder Judiciário. Nós vemos casos de recorrência, né, de pessoas que são presas, numa mesma semana, 2, 3 vezes são colocadas, são postas em liberdade. A gente precisa também dar um estanque nisso. Agora é conversando, né, de forma madura e dentro da lei, naturalmente. Então, o recado que eu dou aos piauienses é que nós iremos trabalhar efetivamente na busca da diminuição dos índices de criminalidade, fazendo o que deve ser feito. Concurso público rotina, estruturar as forças de segurança pública e tratar a questão, parte dela no nascedouro, que é a questão social, juntamente com a educação. Inegavelmente, houve alguns avanços, mas quando você passa a ter uma dificuldade na alternância de poder, há, sim, problemas que acabam emergindo, né, por conta da acomodação das forças que dominam, né, o sistema político do Estado já há algum tempo, né?
E o que é que eu pretendo fazer? Acabei de dizer, concurso rotina nas áreas da segurança, e isso trazendo para a área da educação, evidentemente, a falta de professores em diversas áreas, inclusive as cidades que praticamente não há professores, então a gente precisa resolver essa situação. Eu quero, por exemplo, dar autonomia financeira administrativa para a Universidade Estadual do Piauí. Isso é um assunto recorrente, já dito por muito tempo, por praticamente todos os políticos, mas efetivamente não é feito nada na prática. Então eu aqui já tenho esse compromisso assumido no nosso plano de governo, do qual eu assinei uma cláusula de renúncia, registrei esse plano de governo em cartório, para que o cidadão possa ter digamos assim, a certeza de que o Gustavo Henrique, 51, vai efetivamente fazer o que está dizendo lá no plano. Porque o plano de governo que é depositado no sítio da Justiça Eleitoral não obriga o eventual vencedor a cumprir. Então, no meu caso, eu fui além. Eu registrei em cartório, porque acaba virando um contrato, e isso pode ser utilizado de forma política, em caso de descumprimento, na abertura de um procedimento de impeachment, ou um cidadão entrar com uma ação judicial para discutir, porque eu assumi, assinei algo e, se não cumprir, por que eu estaria ou estarei sentado na cadeira de governador? Então, o que eu faria de diferente é isso, é fazer com que as coisas aconteçam de verdade, concurso público nas áreas da segurança, saúde e educação. A gente precisa melhorar a questão, por exemplo, um dia desse eu fui perguntado o que é que poderia ser feito em relação às estradas do Sul. E essa pergunta ela foi feita por um representante do Sindicato dos Transportes de Carga. Eu disse que serão feitas estradas de qualidade, mas os transportadores precisam também respeitar a legislação. Eu, como governador, vou implantar balanças em áreas estratégicas. O que nós vemos também é a deterioração de parte dessas estradas por carga excessiva. E a gente tem esse exemplo bem aqui em Nazária, uma estrada que está sendo destruída, não é? Tinha uma balança que foi desativada ali na comunidade Sil, um prédio público que foi abandonado e logo em seguida depredado. E isso precisava até ser apurado, porque é um bem público que foi jogado na lata do lixo. Eu até trabalhei para que aquele lugar fosse um ponto da Polícia Militar, que fosse tirada da frente de uma cerâmica, porque hoje o posto da Polícia Militar, ali no Sumaré, ali entre a Cerâmica Sil e Nazária, praticamente está lá fazendo guarda a uma estrutura privada. É inadmissível. A Polícia Militar é para servir a sociedade. Então, eu traria de volta para lá onde era a balança, para ser um ponto da polícia, para fiscalização, apoio à região, e a balança para fiscalizar. Nós precisamos fazer com que as pessoas elas respeitem e usem um bom senso, né? Então, de diferente, são muitas coisas, né, que a gente poderia fazer de diferente. Está no meu plano de governo. E uma delas é não nomear políticos de mandato para exercer funções na área da educação, saúde e educação, né? Tem que ter política de Estado. Aqui eu vou pedir desculpa a vocês do 86, a você, eleitor, leitor, não é? O meu partido Patriota não lançou candidato a presidente da República e resolveu não apoiar nenhum dos candidatos que estão postos neste eventual primeiro turno. Agora, em ocorrendo um segundo turno, nós iremos tomar uma posição. Então, em respeito aos nossos candidatos a deputado estadual e federal, que foram liberados para votarem de acordo com as suas consciências, me permitam deixar esse voto para a urna mesmo. Já estou trabalhando a ideia de quem votar, mas em respeito a eles e a muitos outros, eu não vou aqui declarar o meu voto neste momento por respeito a eles, porque lá temos candidatos que votam no presidente atual, candidatos que votam no ex-presidente Lula, no Ciro Gomes e por aí vai. Então, está bem eclético, está bem diversificado e a nossa chapa de deputados estaduais e federais é bem plural, representa de fato todos os segmentos da sociedade. Vários. Um deles é fomentar
a industrialização na região do agronegócio, mas agora de forma mais específica. Por exemplo, nós se falam tanto da Transnordestina. Me alegra e me entristece, porque num primeiro momento só vai levar parte da nossa riqueza. Não vai haver beneficiamento nem agregar valor. Então a gente precisa trabalhar uma forma de agregar valor ao que é extraído da nossa terra. Então, em trechos da Transnordestina, nós vamos fazer um estudo especializado e dentro desse estudo especializado nós vamos nos comprometer a trazer indústrias que beneficiem parte do que é extraído nessas regiões. Outro ponto, Parnaíba foi uma das cidades mais importantes do Brasil no final do século XIX e início do século XX. O Piauí foi a quarta economia do Brasil. Esse é um fato histórico, precisa ser relembrado e trabalhado, né, de forma saudosa, mas com responsabilidade. Então, principais cidades, nós precisamos trabalhar as suas vocações. Nós temos a cidade de Picos, por exemplo, um grande entroncamento comercial. Por que não se trabalhou ainda de forma forte a indústria vocacionada da região? Tem ali alguma coisa? Tem. Nós temos ali algumas beneficiadoras do mel, né, da polpa de fruta, mas de forma ainda, no meu entendimento, tímida. Quando eu digo tímida, porque não alcança o que nós desejamos que alcance, que é parte da massa da juventude que está desocupada, os alentados que já desistiram de procurar emprego, jogar a toalha. Nós precisamos buscar essas pessoas para que elas saibam que elas terão sim suas oportunidades. E aí pegamos Floriano, tem a região de São Raimundo Nonato, né? Tem lá no extremo sul a região de Curimatá, já ali próximo de Corrente também, tem Santa Filomena de Gilboés, Bom Jesus. A gente precisa trabalhar os potenciais regionais e trazer indústrias identificadas. Vou te dar aqui um exemplo. Por que não transformar o grande Vale do Gurgueia num celeiro produtor de hortifruti? Tem condições? Tem. Quanta água está sendo desperdiçada até hoje lá? Por que não se trabalhou, por exemplo, parte da dessalinização da água para que fosse utilizada não só para o consumo animal, mas para a irrigação? Então, nós vamos trabalhar isso de forma responsável. Eu não estou inventando a roda, eu estou querendo apenas que a roda rode direito, não é? Calibrada, tá? Para que não haja problema, balanceada, para que não haja como é que se diz, vibração no seu rodar. Então, nós temos potencial, mas precisa ser trabalhado de forma responsável. Ninguém aqui está inventando. Quem já não passou ali pela região de Cristino Castro e viu tanto desperdício com os poços jorrantes, e aquela região, ela é fértil, só precisa vontade política de fazer a coisa acontecer. Eu não sou um torcedor fundamentalista, mas a nível Brasil eu torço pelo Palmeiras, a nível de Piauí pelo River. São vários livros, às vezes eu até leio novamente. Eu estou lendo novamente as 48 Leis do Poder. Estou lendo novamente um livro que eu já li há 20 anos atrás, mas eu estou lendo ele novamente. Bom, é uma série que todo mundo já assistiu praticamente, o Game of Thrones. Ele trata de uma forma assim bem surreal a nossa sociedade, entendeu? Então, é pura sociedade. Eu estou assistindo agora me fugiu o nome, por conta da campanha, dei até uma parada de assistir, porque eu entro à madrugada assistindo o máximo de capítulos. É uma... Eita, vou ficar devendo, mas envolve bruxos e lobisomens, né? Os lobisomens são tidos como cavaleiros, né, para enfrentar demônios e tal. Então, você que está me assistindo aí, é na Netflix, né? Eu achei muito interessante, porque há um jogo de interesses, há um jogo de interesses muito forte, mas envolve paixão, né, romance. As pessoas são colocadas em xeque, né, do que é que elas querem de fato, se querem ajudar ou não, mas é interessante, é interessante. Envolve questões da nossa sociedade de forma surreal.
impossível dormir, porque não estou... Meu tempo livre em si é dar um cheiro no meu filho, claro. Não é? O meu filho tem 8 anos. Sou meio que cobrado, né? Enfim, é isso. Bater um papo rápido com um casal de Akita que eu tenho em casa, que é a Akira e Yuri. E quando eu saio, tá todo mundo dormindo. Bom, é isso. Ele é a parmegiana. E bem feito, claro, né? Com purezinho de batata, uma macarronada, um molho, né? E um arrozinho à grega. Foge até um pouco do padrão, porque geralmente é servido com arroz branco. Mas é meu prato predileto, seguido de uma boa feijoada. Eu gosto de andar no Piauí. Fica difícil até dizer assim, um local preferencial. Difícil, porque eu me adapto muito rápido a qualquer lugar. Eu não tenho problema de estar em qualquer lugar, independentemente da pouca ou grande estrutura. Eu me identifico muito com as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, ouvi-las. Então, meio que difícil assim te dizer um lugar, porque eu conheço o Piauí, sei de lugares que têm poucas dificuldades, outros com muitas dificuldades. Eu sempre dou um exemplo aqui de fartura do Piauí em 2014, quando eu me deparei na campanha de senador. Eu entrei na cidade, tinha um cidadão tentando escolher o que ele ia comprar com R$10. Era uma lata d'água para beber, e por sinal água muito suja, e uma galinha magrinha e tudo. E ali naquele momento eu parei e perguntei, ele disse, não, eu estou tentando ver o que é que eu compro, se é para beber ou para comer. Aí eu peguei todas as águas que estavam nos veículos que estavam nos acompanhando. Eu tirei inclusive uma garrafa da mão de Dona Dalgisa, né, porque nessa época o Monsanto era candidato a governador e eu a senador. E ela perguntou o que foi, Gustavo. Eu lhe explico depois, Dona Dalgisa. Eu dei uma sacola grande, cheia de garrafas d'água e disse, olha, hoje você vai beber água decente, água boa. Eu não sei amanhã, e vai comer. Né? Então, não se compreende, principalmente naquela época e até os dias de hoje, como é que uma cidade como Fartura do Piauí, do lado de um grande reservatório de água, padece por falta de água. Então, eu não compreendo. E eu me emocionei na época quando me perguntaram isso. Eu já estou de novo aqui, está vendo aqui um déjà vuzinho aqui, então já estou me lembrando desse fato e eu fico meio besta, né, com isso aí. Mas, enfim, é o meu pensamento, quero perseguir a solução desse problema, não compreendo, não aceito, né, isso, esse festival de carro-pipa, né, a gente precisa dar um fim nisso, As pessoas precisam beber, as pessoas precisam viver dignamente. Não, até porque tudo tem um contexto, né? Esse dito jornalista tem um problema pessoal comigo, tentou me desconstruir e o tempo é revelador. Eu nunca fui preso, né? Então, assim, se foi prisão injusta ou não, a gente deixa isso, né, para que as coisas sejam definidas. Mas as pessoas, elas precisam compreender que política é missão, não é meio de vida, né? E eu perdi o partido não foi por esses fatos citados por ele de forma pessoal, não. Eu até desejo que ele seja feliz, siga a vida dele, vá, né, o trabalho, né? Mas eu perdi o partido foi por falta de compromisso da Nacional. Por exemplo, a legenda do qual eu fui candidato ao Senado, nós, quando saímos, né, de forma trágica, né, um golpe dado na nossa gestão, foi dada porque a pessoa que se apresentou para a nacional do partido, pseudamente, tinha uma estrutura melhor do que a minha, pessoal. Mas eu deixei o partido com 30 vereadores. Hoje o partido não tem nenhum vereador.
Então, assim, a credibilidade está com quem trabalha, né? Então, eu costumo responder trabalhando. E eu passei por alguns partidos, eu saí desses partidos não foi porque eu quis, não foi porque eu procurei um espaço melhor, foi porque ocorreram problemas dos quais eu não concordo. E eu tive que, mesmo com a alma machucada, sair. Né? Outros tomaram porque queriam me forçar a apoiar quem eu não desejava, até porque eu não posso apear grupo. Eu tenho que convencer as pessoas que estão no meu entorno a entrarem no projeto. Eu não posso chegar e dizer, vai todo mundo apoiar A, B ou C. Não, isso tem que ser construído. Então eu perdi também legenda, partido, por ser teimoso, entre aspas, ou melhor, convicto nas minhas atitudes. E as pessoas tentando demonstrar força me tomaram. Então, assim, e o tempo, como eu disse, é revelador. Né? Quando eu fui candidato ao Senado por um determinado partido que foi me tirado, foi um negócio estranho, Marta. O presidente nacional me convocou no ano de final de 2016 para reunir o partido todo. Eu reuni num hotel, veio praticamente todo mundo do interior. E, para nossa surpresa, ele anunciou um novo presidente, entendeu? Do nada. Agora, toda ação tem consequência. O partido enfraqueceu porque não foi um presidente legítimo. E as consequências todos nós já sabemos. É um partido que hoje, infelizmente, um partido até bom, é composto por pessoas boas a nível nacional. Mas no Piauí o partido não existe praticamente, né? Infelizmente. E nos entristece ver que o nosso trabalho foi jogado na lata do lixo. E nesse toar da confusão que você falou aí dos socos, foi uma pessoa que estava, inclusive, aliada a um determinado jornalista, que pegou trechos da filmagem. Aquilo é um poder, ali é o poder legislativo. Jamais poderia ter saído as imagens, seja elas quais forem, a não ser por decisão judicial. Então, foi uma servidora aliada a um determinado jornalista que colocou parte daquele vídeo. Aquilo ali se deu no seguinte: eu fui conversar com uma pessoa, um dirigente da Assembleia, e ao entrar, aquela pessoa do qual houve o contato físico me abordou de forma violenta, e é porque eu sou uma pessoa conhecida, eu pedi educação a ela. E eu reclamei ao chefe da assistência militar da Assembleia. É um coronel hoje da reserva, mas exerce ainda essa função lá. Eu reclamei e o coronel disse que ia chamar a atenção, até porque o indivíduo que teve esse travamento físico comigo é também um policial da reserva. Então, ele não é mais um policial da ativa. Né? Então, não dá certos direitos, mas dá certos deveres a ele. E aí, o que foi que ocorreu? O coronel chamou a atenção dele, eu vinha retornando do anexo e ele começou a brandar palavras de baixo calão, ameaçou puxar alguma coisa e eu não ia esperar. Né? Então, naturalmente, prevaleceu o instinto de autopreservação e que faria novamente, com toda certeza, se colocasse a minha vida, a minha condição física e de outro do meu lado, de terceiros, vítimas também. Faria da mesma forma. Tanto é que foi deflagrado um processo do qual eu ganhei em relação a isso. Então eu não temo, eu estou aberto a discutir tudo, até bom para poder elucidar dúvidas. Você está me dando a oportunidade de fazer esclarecimentos, então não tem problema nenhum de discutir. Hoje, tu me perguntas, tu tens algum problema criminal? Não. Já respondi? Já. Fui absolvido? Já. Porque parte desses problemas são oriundos, infelizmente, do processo político. De pessoas com muita maldade no coração, que não querem pessoas como eu ascendam ao poder para poder fazer o que deve ser feito, que é trabalhar pela população do Piauí. É só assistirem, rever os debates, entendeu? Eu fiz críticas aos dois candidatos, meu partido lançou candidato a senador, tá? Eu não sou coronel a serviço de ninguém, eu não sou soldado a serviço de ninguém, tenho amigos em todos os lados, converso quando é possível com o senador Ciro,
converso com os amigos do candidato Silvio Mendes, converso com o senador Marcelo Castro, converso com amigos do candidato Rafael, porque isso é sinal de civilidade. Agora, eu estou num processo eleitoral, a pedido do meu grupo político, dos nossos candidatos a deputado estadual e federal, do partido, para que nós possamos colocar a nossa legenda como opção, até porque eu sou a favor, Marta, e caros leitores do 86, que todo partido deveria colocar seu nome, né, um nome à disposição, porque partido é isso, é participar do processo eleitoral. O eleitor precisa saber o que é que cada partido pensa, o que é que cada partido tem a oferecer para melhorar a vida do cidadão. Vou te dar um outro exemplo. Em cima da pergunta que você fez, o que foi que aconteceu ontem? O que é que aconteceu ontem? O que é que nós vimos ontem? Nós vimos um candidato ao Senado, não é, que estrategicamente vinha há algum tempo trabalhando o seu nome para... Você não viu ele andando? Você vai ver minhas redes sociais, eu estou fazendo campanha plena, ao contrário de outros candidatos, que aqui e acolá aparece só para dizer que estão fazendo campanha, mas a gente sabe a quem eles de fato estão a serviço. Eu estou a serviço da boa política. Então, assim, nós vimos um candidato a senador ontem declarar apoio a outro. Mas por quê? Porque o grande filão do negócio dele não ocorreu. E eu acho até que deveria ter ocorrido a proposta dos debates de senador. Eu até liguei para alguns diretores e donos de meios de comunicação para saber os motivos, por que não iria ocorrer debate de senador. Mas o cidadão que declarou ontem apoio a um outro senador, antes de perder o filão do negócio dele, declarou apoio, para poder não perder tudo. Então, por que você não viu o cara andando por aí, pedindo voto, nem indo num bairro, uma reunião? Que campanha é essa? Que pré-campanha é essa? Se você olhar nas minhas redes sociais, eu sou full time. Tá. E quem publica sou eu mesmo, hein? Eu não tenho um digital made para estar operando o meu Instagram, meu Facebook, não. O meu Facebook e Instagram, os seguidores são orgânicos, não são comprados seguidores como alguns outros candidatos por aí também. Então, assim, a gente precisa olhar bem direitinho o comportamento de cada candidato a governador e de cada candidato a senador. Agora, eu não vou sair aí a gritar, a brandar e atacar a honra de ninguém. Então, o que me for perguntado será respondido, né? E o que vier, dependendo da intensidade, terá o retorno. Isso é óbvio, toda ação tem reação. Então, meu partido está completo, tem candidato a governador, vice-governador, senador, tem candidatos a deputado estadual, candidato a deputado federal. Não teve remendo, não. Né? Não teve remendo. Então, e é porque eu assumi o partido, o Patriota 51, praticamente nas portas da eleição. Eu até, em uma reunião com a Nacional, eu falei que haveríamos dificuldades, como todos sabem, que os partidos de montarem chapa. Mas eu acho que nós fizemos muito. Quando eu digo nós, é porque é grupo, gente. Eu não sou o partido, somos o partido. O partido é feito por pessoas. A minha vice, a Jocelene, que é uma advogada talentosa, uma senhora que é uma boa mãe, uma boa avó, uma advogada ativista. Então, olha, prestem atenção. Os candidatos que estão aí a serviço de quem de fato são. Eu estou a serviço do povo do Piauí. As minhas amizades independem das minhas convicções políticas. Primeiro, o compromisso de implementar políticas de Estado. Eu não vi os dois dizerem alguma coisa em relação a isso. Segundo, nós temos um candidato, um ex-prefeito de Teresina, capitaneado pelo senhor ministro da Casa Civil, um bolsonarista, né? E o prefeito, um negacionista, né? Embora ele tenha dito que tomou as vacinas, mas ele falou em um determinado momento que só tomaria a 4ª vacina depois que fosse aprovada por uma médica, né, brasileira que está morando na Espanha. Gente, eu já tomei a 4ª, eu queria tomar a 5ª, entendeu? Então, assim,
independentemente de qualquer coisa, respeitamos o candidato, o ex-prefeito de Teresina. Mas algumas coisas precisam ser explicadas. Por exemplo, ele fala muito que é compadre, né? Compadre do ex-prefeito, saudosa memória, Firmino. Mas por que ele não foi candidato, o candidato dele, em 2020? O ex-prefeito, inclusive, se voluntariou até para ser o vice, não é? do extraordinário candidato, pessoa do bem, Kleber Montezuma, tá? Me dou muito bem com ele. Mas o ex-prefeito, em saudosa memória, também não quis que ele fosse o vice. Então, agora o Rafael, né, o candidato do governo, na minha opinião, um candidato tirado do bolso, que não permite sequer alternância de poder dentro do próprio grupo político. Né? São essas forças que se antagonizam, na minha opinião, não são antagonistas, são bem parecidas. Porque, como eu bem falei, o principal artífice e coordenador político do ex-prefeito de Teresina estava até ontem no atual governo. Então, são comparações que precisam ser feitas. E o nosso propósito é esse, é de mostrar para o Piauí, não é, o que há de mais relevante, o que há de mais importante, que é a implementação de políticas públicas de Estado. E o meu diferencial já começou desde a semana passada, quando eu registrei em cartório um plano de governo assinado, uma cláusula de renúncia por mim em caso de descumprimento. Isso está muito claro. Se eu for eleito com o teu voto, e aí eu peço para que o eleitor desacelere, pense, porque mesmo que as pesquisas apontem, não é, os dois eventuais candidatos que foram citados aqui por mim e pela Marta, por conta das pesquisas, não quer dizer que o eleitor não possa mudar de ideia. Por que não? O eleitor, na grande maioria, não vota branco e nulo. E é abominável quem prega o voto branco e nulo. Isso é um crime. Até porque se eu pregasse o voto branco e nulo, eu não seria candidato. Primeiro, agradecer a vocês aqui do 86, a oportunidade de estarmos aqui, de podermos esclarecer alguns pontos, mostrar alguns outros, né? Colocarmos aqui as nossas propostas, as nossas ideias, de forma simples, transparente, por conta do sentimento que nós temos, um sentimento do querer trabalhar pela população. Eu sou um servidor público que entendo que política é missão, não meio de vida. A minha origem na política vem dos movimentos estudantis. Não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu tenho consciência que também não sou a pior, tá? Eu estou em processo de aprendizado como qualquer outra pessoa. Sou afeito a escutar, ser convencido, desde que seja com fundamentação. E a importância nessas questões, elas são, não são apenas simbólicas, elas fazem parte do nosso cotidiano. O Gustavo que está aqui, o Gustavo Henrique, candidato a governador, com o número 51, pedindo o teu voto, pode ter certeza que ele é o mesmo de ontem, quando eu digo o mesmo de ontem, em postura, em comportamento, em pensamento, é este que está aqui a olhar, a conversar com você e com toda certeza o de amanhã, porque a gente busca melhorar. Melhorar para quê? Para que a gente se torne um cidadão de alma leve e que cumpra a missão. E aí aproveitar para pedir naturalmente de forma objetiva o voto para os nossos candidatos a deputado estadual e federal. Caso você, na hora de buscar um candidato do Patriota, não lembrar o número do deputado estadual, vota no 51. Já está valendo, já está ajudando a legenda. E assim vale para o candidato também a federal. Se você não se identificou com um especificamente, vote no 51, porque o voto vai para todos. E para senador, o Dom Lote, né? Essa figura bacana, que tem como primeiro suplente o pastor Sena, né? Tem como segundo suplente um engenheiro civil, um empresário, Erles Macedo também, que é casado com uma piauiense, uma professora psicóloga da rede estadual de ensino, uma pessoa identificada com as causas populares, sociais, mas com um pensamento também de grande largueza na questão do desenvolvimento, que é o que nós precisamos, de pessoas compromissadas. Eu, ele e todos que fazem um patriota têm essa, digamos assim, essa convicção e esse ponto comum de convergência, que é o desenvolvimento do Piauí,
para que nós possamos avançar mais, que nós possamos botar o Piauí seguindo em frente. Nem a questão da direita, nem a questão da esquerda. É olhar para frente. O meu número, 51 para governador, naturalmente. E repetindo, o Patriota não tem candidato a presidente da República e, neste momento, está neutro nesse primeiro turno. Não apoia nenhum dos candidatos, mas nós respeitamos a todos. E se ocorrer um segundo turno, aí sim, nós iremos nos posicionar por um dos dois que estiverem nesse segundo turno. Então, muito obrigado. Siga-nos nas redes sociais, é Gustavo Henrique 51, no Instagram, Facebook, e meu Twitter é @Gustavo do Povo, e meu telefone, o WhatsApp é 99828 0000, 99828 0000. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, seja o momento que for. Valeu, gente. Obrigado.